Quando a gente é moleque, é um pouco vergonhoso compartilhar os nossos medos, tá ligado? Mas conforme a gente vai ficando mais velho, a gente nota que isso é bobeira, tá ligado? Compartilhar os medos é até uma parada positiva em muitos dos casos. E, malandro, um dos medos que eu tenho pra compartilhar aqui com vocês é o medo de uma doença chamada Alzheimer. Ou talvez o medo de cair no esquecimento. Alzheimer é uma doença que muito provavelmente vocês já ouviram falar, que normalmente é confundida com demência, mas demência por si só não é uma doença, e sim um grupo de sintomas. O que significa que Alzheimer é uma forma de demência. Uma doença que por cima faz você esquecer das coisas gradativamente. Mas maluco, isso é muito mais assustador do que parece. Até hoje a gente não sabe ao certo por que as pessoas desenvolvem o Alzheimer. É só uma doença que é relacionada com a velhice, com genética, de você ter alguém na sua família que já teve, ou por algumas outras especulações. O fato é, se você for diagnosticado com Alzheimer, não tem volta, não existe cura para o Alzheimer, só algumas maneiras de retardar a doença, mas você vai conviver com aquilo daquele ponto em diante da sua vida inteira. Isso por si só, mano, já é uma parada extremamente assustadora, tá ligado? Porque imagina quando tu pega uma gripe, tu fica tossindo, espirrando, com o nariz escorrendo, dormindo mal, mas tu continua vivendo a tua vida porque tu sabe que semana que vem, se tu não tiver curado, tu já vai estar se sentindo muito melhor. Agora imagina você contrair uma gripe que nunca vai embora. Todos aqueles sintomas que você tem vão continuar até o último dia da sua vida. E com o tempo, eles só tendem a ficar piores e mais fortes. Esse é o pavor do Alzheimer. O Alzheimer é uma doença que causa uma autodestruição do cérebro. Quando certas proteínas que são geradas pelo nosso cérebro começam a funcionar de maneira errada, elas geram toxinas que destroem os neurônios. E esses neurônios estão sempre responsáveis pela parte do nosso cérebro que cuida das memórias, da fala, da coordenação motora, sem contar que o Alzheimer também afeta o tecido cerebral, já que esse daqui é um cérebro saudável e esse é o cérebro de alguém que tem Alzheimer. Dá pra pegar a ideia, né? Então se algum dia, quando tu estiver mais velho, for no médico ali pra ver alguma coisa estranha que tu acha que tá acontecendo contigo e tu for diagnosticado com Alzheimer, é aí que o medo do esquecimento começa. O Alzheimer é uma doença que, tecnicamente, é sempre diagnosticada quando o paciente tá com Alzheimer há algum tempo. Porque no primeiro estágio do Alzheimer, você não vai sentir diferença nenhuma, mas no seu cérebro, as coisas já vão tá começando a dar merda. E aí que começa a vir aquelas confusões, trocar o nome de uma pessoa por outra, esquecer uma palavra aqui e ali. Mas aí tu acaba pensando que, pô, se quando tu era jovem, tu às vezes esquecia umas palavras, quando tu ficar mais velho, normal, isso é a velhice, né? Essas coisas acontecem. Então você continua levando a sua vida, só que conforme o tempo vai passando, as coisas vão piorando cada vez mais. Vai chegar um dia onde o seu neto vai casualmente te ajudar a levantar da cadeira e você vai agradecer ele de uma maneira mais formal do que o normal. E quando você for falar com outro parente seu, você vai dizer: nossa, aquele rapaz ali é muito gentil. Você conhece ele? As coisas vão perdendo forma e sentido. Não é mais uma questão de que meu chroma key é verde. É uma questão de meu chroma key sempre foi verde? Você começa a ter um sentimento de incerteza com as coisas mais simples, principalmente mudanças recentes. Um quadro novo na parede ou talvez uma roupa nova que você tenha ganho. Enquanto memórias do passado tendem a ficar cada vez mais fortes e precisas. Um paciente com Alzheimer pode com detalhes contar como ele conheceu a esposa dele, mas muito provavelmente ele não reconhece a própria esposa que tá na frente dele. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu aquele álbum Everywhere at the End of Time, do The Caretaker, que é um álbum que simula a demência. E malandro, se você não ouviu esse álbum, eu recomendo demais que você ouça ele, porque ele consegue passar uma sensação muito próxima do que é ter uma demência ou um Alzheimer. Principalmente porque com o decorrer das músicas, elas vão se tornando cada vez mais barulhentas. Barulho, exatamente como alguém que tem Alzheimer, aonde com o passar do tempo as coisas vão ficando cada vez mais distorcidas e distorcidas. Com o passar do tempo, você trava cada vez mais nas palavras. Você não consegue lembrar ou continuar uma frase sem pelo menos parar um momento. A sua rotina vai ficando cada
cada vez mais metódica e repetitiva, um ciclo que você já não consegue mais escapar. Se você tem o hábito de sempre que você acorda, logo em seguida você arruma a sua cama, sempre vai ter aquele dia que, hoje eu não quero arrumar agora, eu arrumei ontem, depois eu faço isso. Só que pro Alzheimer, esse sentimento já é tarde demais. Seu cérebro não vai computar que você fez uma coisa no dia passado e agora não quer fazer de novo por conta da repetição. Pra você, aquela é a primeira vez que você tá fazendo aquilo. Com o passar do tempo, ataques de raiva viram uma coisa frequente em muitos pacientes com Alzheimer. Principalmente por você não poder mais sair de casa sozinho ou às vezes só não conseguir sair de casa nem mesmo com ajuda. Sem contar o fato que você não entende por que você tem que ficar em casa. Você não entende porque você não pode mais fazer algo que você fazia antes. Mesmo que tenha alguém ali na sua frente te explicando o que você tem, você não entende ou se nega a entender. Você grita, xinga, ofende as pessoas que estão te ajudando, tudo isso para logo depois você agir como se nada disso tivesse acontecido. Conforme a doença vai avançando ainda mais, comer e andar se tornam algo difícil. Muita gente pensa que o Alzheimer afeta só as memórias, mas não, ele afeta todo o funcionamento e a coordenação do seu corpo. Chegando agora nos estágios finais da doença, você está preso numa cama, você não consegue comer, você não consegue mais andar, o seu banheiro é o mesmo lugar onde você usa para dormir e se alimentar, e vai continuar sendo assim até o fim da sua vida. Tudo ao seu redor se torna uma grande incerteza. A única coisa que você sabe que tá sentindo é quando uma enfermeira vem na sua casa quase todo dia para limpar uma úlcera por pressão que apareceu no seu corpo por você ficar deitado por muito tempo na mesma posição. E eu não vou mostrar foto de úlcera por pressão aqui porque é um bagulho muito cabuloso, mas em resumo, uma parte do seu corpo pode necrosar, literalmente apodrecer. E essas feridas podem ir tão fundo na tua pele que dá para literalmente ver o osso a olho nu. Um artista chamado William Utter-Molen foi diagnosticado com Alzheimer em 1995, com 61 anos, e ele era um artista dos bons, como vocês podem ver aí. O médico que diagnosticou ele estimulou William a continuar desenhando, e com o passar dos anos foi isso que ele fez. Todo ano ele fazia alguns autorretratos. Conforme o tempo foi passando, os autorretratos estavam ficando cada vez mais distorcidos. William já não tinha mais percepção do que ele era, até a gente chegar num ponto que não dá nem pra entender pro que a gente tá olhando. William morreu em 2007, com 73 anos, e eu acho o trabalho dele muito relevante pra gente entender e conseguir visualizar como uma pessoa com Alzheimer percebe o mundo ao redor dela. Mas bom, beleza, rapaziada, por que eu tô fazendo esse vídeo? Por que o Piscine Palhação tá falando sobre Alzheimer? Simples, porque a minha avó teve Alzheimer. Não só isso, como ela viveu até o último estágio da doença. E pra ser bem sincero, todos esses exemplos que eu dei aqui que não foram do William, eram momentos que eu vivi com a minha avó, coisas que eu vi ela passar e fazer. Quando eu era criança, eu morava em Praia Grande, na Baixada Santista, e a minha avó, com 82 anos, foi diagnosticada com Alzheimer. Logo depois disso, eu e minha mãe, a gente veio morar com a minha avó. Eu tinha uns 11 anos, e a gente fez isso pra ajudar ela, se ela precisasse com alguma coisa, minha mãe ficar ali cuidando dela. E cara, não é exagero da minha parte falar que eu não tive uma avó, tá ligado? Principalmente porque antes dela ser diagnosticada com a doença, a gente não tinha muito contato, ela era muito casca grossa, então eu não via muita abertura pra conversar com ela e ela também não se interessava muito. E depois que a gente começou a morar com ela, ficou ainda mais difícil, porque muitas das vezes ela nem me reconhecia. Ela tinha o hábito de fazer as mesmas coisas várias e várias vezes, tá ligado? Sempre antes de dormir, ela checava pra ver se a mesma janela tava fechada umas 5, 6 vezes, isso todos os dias. Ela tinha ataques de raiva com a minha mãe que cuidava dela, ficava gritando, xingando, e eu, como um adolescente bunda, não entendia nada que tava acontecendo, eu só sabia que ela tava doente. Com o passar do tempo, a doença foi piorando e piorando até que ela ficou de cama, tá ligado? E por conta disso, ela acabou desenvolvendo uma úlcera por pressão, bem aqui na base das costas, tá ligado? E era uma ferida tão desgraçada, mané, que dava pra ver a coluna vertebral dela a olho nu. E mesmo cuidando dela, prestando atenção pra não deixar ela parada na mesma posição, tendo enfermeiras indo lá toda hora pra fazer os curativos, não tinha muito o que melhorar ali, tá ligado? E tudo isso durou por 9
anos, até ela morrer com 91. Cara, não é nem crueldade da minha parte falar que isso foi um alívio pra família inteira, porque ela já não tava mais vivendo, tá ligado? Por uns bons anos ela ficou presa a uma cama, não conseguindo falar, não conseguindo se mover, não conseguindo nem levantar pra ir no banheiro se ela quisesse. Por muito tempo, os únicos momentos que eu ouvia a voz da minha avó era quando a enfermeira tava lá limpando a ferida dela e eu escutava os gemidos de dor que ela fazia. É uma doença triste pra caralho, mané. Não que tenha uma doença feliz, toda doença é uma merda, mas essa é uma coisa que faz uma pessoa deixar de ser quem ela é. E como eu tinha dito lá no começo do vídeo, um dos jeitos de desenvolver o Alzheimer é por genética. E bom, como a minha avó teve, né? Nunca se sabe. Por isso mesmo que eu tô compartilhando esse medo meu e também pra vocês aí comentarem alguma história, alguma coisa que vocês têm pra agregar quanto a isso que eu falei aqui sobre Alzheimer, já que vocês aí muito provavelmente já tiveram algum parente com Alzheimer, porque essa não é uma doença rara. Na verdade, isso é muito comum de acontecer. Mas bom, rapaziada, por hoje o vídeo vai ficando por aqui e a mensagem final que eu gostaria de deixar aqui pra vocês é: agora que vocês sabem tudo isso, tentem ter mais paciência com as pessoas que vocês convivem, que talvez tenham Alzheimer, um vô, uma avó, porque se tá sendo difícil pra você ou pras pessoas que estão em volta, você não imagina pra pessoa que tem essa doença.